Já não me lembrava do Alto da Barca do Inferno, nem do Óbolo de Caronte, que é uma da mitologia grega, em que tinhas que colocar umas moedas nos olhos, tinhas de entregar umas moedas às pessoas para elas poderem atravessar para o outro lado. Africano ou europeu? É no europeu. E era na mitologia grega. Este barqueiro conduzia através de. Dividia os dois mundos e tinhas de lhe dar umas moedas. E há uns tempos atrás as pessoas colocavam coisas nos caixões, mas o Pedro Aniceto, entretanto, descobriu que andamos a colocar outros equipamentos digitais dentro dos caixões, porque do lado lá não vai haver rede ou internet e queremos que as pessoas fiquem a comunicar com o lado de cá, certo, Pedro? Certíssimo. É um fenómeno muito engraçado. Nós usamos um chavão muito tradicionalmente, que é a tecnologia faz parte das nossas vidas, dizemos isto explicentemente, e depois a vida encarrega-se de nos mostrar que, efetivamente, ela faz muito mais parte das nossas vidas do que o que está apenas encerrado nessa frase. Eu, sendo digamos, o tipo mais terra a terra aqui neste grupo em relação à tecnologia e ao país e ao mundo, neste caso ao país real, vou-me deparando com situações muito engraçadas. Por exemplo, nunca fiz na vida tanto divórcio digital, e vocês vão perguntar, mas o que é isto de um divórcio digital, como agora. O divórcio digital é aquilo que eu chamo situações limite de casais que se separam e que têm que separar o seu hardware, mas principalmente antes de separar o hardware, quando só têm uma máquina em comum e a situação de diálogo é impossível de manter, recorrem a pessoas que lhes fazem essa destrinça digital dos conteúdos, porque hoje parece que não, mas quando duas pessoas partem cada uma em sua direção, já não são só os pratos, as panelas e os móveis, mas também conteúdos, porque há muito conteúdo pago dentro das máquinas que urge dividir. E tem sido muito engraçado, engraçado para mim, mas para os casais nem tanto, assistir à divisão de bens. Quando hoje tu compras um filme ou quando compras uma música com direitos digitais, essa música é comprada pelo Paulo, por exemplo. O Paulo resolve oferecer ao Armando um álbum de Bach. E oferece-lhe. E quem é o dono efetivo do álbum, se o Paulo e o Armando se chatearem? É o Paulo, não é? Há ali um momento, não há ainda legação de direitos musicais e videogramas, não existe essa figura, mas efetivamente o comprador permanecerá sempre como o devido, o legítimo proprietário desse material. E há situações em que é muito engraçado dividir fotos, por exemplo, em que há claramente a foto do A, a foto do B e fotos que são comuns, que interessam aos dois. Isto é para dar um exemplo de material digital. Nos últimos tempos, eu sou de vez em quando convocado por alguns tribunais. Existe uma figura nos tribunais portugueses que é o perito. É o tipo que o juiz entende que deve ser chamado para dar a sua opinião, às vezes sobre coisas de cá a cá, outras coisas mais interessantes. E o tribunal confia na opinião de alguém que vai decidir, sei lá, coisas básicas como se este programa é uma cópia deste, do ponto de vista de design ou código. Há coisas que nós temos que dizer aos tribunais, dizer que não somos. O juiz acha que perito é um tipo que sabe tudo, desde azeite, desde a prensagem de azeite até a engenharia quântica, e entrega casos que por vezes o perito diz isto não está na minha órbita e tenho que mudar. E uma das coisas mais interessantes é que sempre houve, como o Vítor foi fazer os trabalhos de casa e muito bem, falar das ofrendas ou da simbologia das coisas que as pessoas levam para os sepultamentos, não para a cremação neste caso, que no passado, como vocês muito bem sabem, eram valores materiais ou valores simbólicos, como comida, bebida, para a viagem, para a grande viagem. As famílias põem nos féretros objetos que fazem parte da tecnologia. Começou por haver acompanhamento musical
em funerais, ainda conseguia assistir a algumas guerras de cassete tocadas em funeral, mas hoje em dia é muito comum que as pessoas coloquem objetos da tecnologia dentro da urna. O que, em alguns casos extremos da justiça, vai fazer com que o corpo possa vir a ser exumado por ordem judicial, não pela causa de morte, que em princípio estará estabelecida pela autópsia, mas para reaver objetos que foram enterrados. É muito raro, devo dizer já que é muito raro conseguir-se, a não ser que haja muitos cuidados na estanquicidade, nomeadamente de pens e CDs, mas também já há casos de iPods a acompanhar a viagem do último, quem diz iPods diz media players de qualquer espécie. É muito raro haver material recuperado em condições de ser legível, mas já aconteceu, nomeadamente quando a exumação é feita em tempo, digamos, oportuno. Não é propriamente, não cabe ao perito fazer a exumação, mas cabe ao perito fazer o inventário dos bens que eventualmente possam surgir nos restos mortais. Devo dizer que há na imprensa portuguesa um caso excepcional de exumação tecnológica, não com o corpo, mas aqui em 2000 e pouco, eu não posso precisar que não fiz o trabalho de casa, em 2000 e pouco uma equipa da grande reportagem estava na Guiné a fazer um trabalho de fundo quando houve o golpe de Estado do Kumba e Alá. Só me lembro que era nessa altura, e alguns desses repórteres são pessoas com quem eu contacto com frequência, e quando voltaram sem o material. Os CPUs e algumas máquinas ficaram na Guiné devidamente enterradas. Enterradas como? Esse material diz? Enterradas como? Enterradas. Foi preparado, foi aberto um buraco no solo, que é assim que se enterra, foi aberto um buraco no solo, as máquinas foram preparadas no tempo em que o plástico era plástico, digamos que aguentava mais de 8 dias sem se biodegradar. Foi feito um buraco no solo, discretamente, e eles fugiram com os cartões de memória, foi a única coisa que trouxeram, e alguns rolos fotográficos, mas o hardware, os CPUs ficaram em solo guineense, onde foram recuperados 12 anos depois, por uma das pessoas que foi lá, disse: será que ainda ninguém foi escavar no quintal da casa onde estavam a trabalhar? E de facto o material estava todo lá, num estado absolutamente lamentável, mas muitas das máquinas, e eram 3 pelo menos, 2 CPUs, dois desktops e um portátil, os 2 desktops sobreviveram, mesmo eu assisti à abertura das máquinas com erva e literalmente vegetais dentro das máquinas, depois de sopradas, foram recuperados e estavam absolutamente funcionais. Só uma é que, passado poucas semanas, morreu, mas já tinha sido recuperada toda a informação. Isto para vos dizer que é absolutamente comum hoje em dia fazer-se enterramento digital, ou seja, as pessoas levarem consigo peças que tenham memórias. Eu não creio que haja aqui nenhuma, é meramente simbólico, não creio que haja aqui nenhuma ideia de viagem ou de tentativa de ressuscitar, espero que não haja, para alguns pelo menos, mas a verdade é que hoje é comum. E se aqui há uns tempos não, ainda hoje é proibido fazer sepultar corpos com pacemaker, por exemplo, porque contamina, porque tem uma porção de radioatividade mínima, eu fico cada vez mais espantado com a quantidade de objetos simbólicos que vão com os corpos e que, por sua vez, só nos levantamentos é que aparecem, neste caso, nas exumações à procura. É comum, já aconteceu, serem recuperados SIMs, micro-SIMs, pens e CDs. Já a CD, creio que também já está em declínio a questão dos CDs, mas durante algum tempo também eram conversas básicas de cemitério, a existência desses materiais. Eu pessoalmente tenho
uma espécie de time bank guardada, uma time box guardada com algumas coisas que espero que um dia, não estão enterradas, mas espero que um dia os meus netos, quando forem adultos, possam abrir e dizer: grande maluco que era o meu avô, que deixou aqui umas coisas engraçadas. Muitas delas são sem qualquer. Eu não tenho. Se eu achar piada a um objeto, ele vai para a caixa. Normalmente são objetos que estão relacionados com certos períodos da vida dos miúdos, aniversários, ou o meu neto, por exemplo, tem uma coleção de jornais, eu tenho coleção de jornais do dia em que nasceu, mas posso ter uma pen com, hoje em dia que nós colecionamos acervos digitais brutais, eu pego em algumas cópias de milhares de fotografias que se vão juntando desse acervo e vou juntando à caixinha. Dia ele vai achar... não és grande adepto da cloud, ou seja, não fazes backup na cloud, tu enterras literalmente. Não é uma questão de backup, é a questão da magia de algo que está enterrado no tempo. Não tem graça nenhuma. Eu acho que, é assim, se o teu avô tivesse deixado uma bobina de Super 8, sim, e aos 18 anos tu quisesse alguma curiosidade para ir ver o que é que ela tinha, tu ias dizer: este gajo é maluco, então deixa-me aqui uma coisa que já ninguém usa. Já não existe forma, e já não existe forma de eu ver o que é que lá está dentro, eventualmente já está totalmente destruída, e vai ser uma chatice para recuperar aquilo, pá. Mas faz parte do encanto. Sacana do velho só deixa, mas é trabalhos, pá. Se for uma coisa que te for servida, que te seja servida sem magia. Eu tenho na família um exemplo, há um livro que o ano passado meu deixou, é uma agenda, uma espécie de Moleskine, de um homem que não sabia escrever. Não sabia nem ler nem escrever. No entanto, ele tinha um negócio de empréstimos de dinheiro. E o que é fascinante naquele livro é que ele, com a sua com notação própria de riscos sobre meses que passavam e pontinhos sobre dias que passavam, ele fazia a contabilidade do empréstimo e do reembolso com um sistema completamente offline, digamos. Não. Eu estou a receber mensagens subliminares, mas o Armando está ali sossegadinho. Estou a receber mensagens da Regi a dizer que há aqui um elemento que está a dar cabo disto tudo. É claramente mentira. É tudo, dá para ver claramente quem é que é o elemento. Se vocês quisessem ser sepultados para a semana, que objeto tecnológico é que levavam com vocês? Olha, eu digo claramente que eu não levava as minhas cookies, nem as minhas bookmarks. Eu sou como o Woody Allen relativo à morte, sou totalmente contra. Portanto, tens algum gestor digital para a tua morte? Não, a única coisa que tenho para a minha morte é apaguem-me o histórico. O Facebook dizer que a minha mulher é basicamente a gestora daquela conta. Ok, já é um princípio. Armando. Pronto, mas mais nada. Nada, e eu confesso que estou completamente marimbando para o que fazem com o meu corpo depois de eu morrer. Pá. Ou seja, acho que é muito mais um problema de gestão de emoções para as pessoas que ficam. Quem foi? E no meu caso, como não crente, um sério problema de não acreditar que haja mais do que este assim de vida que nós temos todos. Como não crente, decididamente não quer ser com rigorosamente nada. Quer dizer, divirtam-se todos com o espólio que eu fui deixar. Vão dizer todos, o sacana do velho só deixou coisas obsoletas. As minhas são menos obsoletas, pelo menos durante uns anos. Por acaso, o mais próximo que andei por isso, mas é uma questão de confiança, mas é uma espécie de serviço de cartas do futuro, a hipótese de enviar um e-mail daqui a 20 anos para alguém, tem o seu quê de poético, deixar cartas do futuro, para no futuro serem lidas. Já não me lembro qual é o filme com a Hilary Swank, que também fazem isso, ele depois de falecer deixa cartas para serem lidas. Tem o seu quê de romântico e agrada-me a ideia de um serviço desse género, que eu soubesse que daqui a 20 anos continuava ativo e que iria deixar estas mensagens para essas pessoas que hoje me dizem algo. Podia-me arrepender entretanto, mas são outros 500. E nisso que falavas dos enterros digitais, algo que surgiu, esta era digital que surgiu, que foi eu creio que é o termo correto, que é uma memorialização
memorialização de perfis. Que é quando alguém falece, tu poderes deixar o perfil fechado, mas com a hipótese das pessoas deixarem as suas mensagens e prestarem essa memória. Em 1984, eu sugeri eu sou um apaixonado por cemitérios, gosto da parte museológica dos cemitérios. Eu sugeri... Espera lá. Tu és um apaixonado por cemitérios. Sim. O cemitério é um depósito social, é um social pot tremendo, em que, apesar das pessoas na morte serem todas iguais, não são, porque depois as memórias que fazemos delas, tu já entraste num cemitério em que viste com certeza um jazigo sumptuoso ao lado de uma campa mais modesta, e que se calhar perguntaste quem seria este tipo, do sumptuoso, do modesto não perguntas nada. Literalmente não, é algo que não me preocupa. Caso já viste alguma campa, algum jazigo com essa dimensão digital? Eu acho Espera lá um bocadinho. Já tens cemitérios lá em cima no norte, Vila Verde, acho que é Vila Verde. Que já tem uma coisa onde metes uma pé no USB. Olha, eu já sei o que é que eu quero. Eu sugeri morrer. Espera. Eu tive agora uma ideia brutal. Fazer um negócio que é falar com as pessoas que fazem as campas, as agências funerárias, e colocar lá dentro uma Raspberry Pi infectada com vírus e dizer assim: meta aqui a sua USB Pen para mais tarde recordar e ter fotos minhas. Toma! Já eu identificava para associar para o e-mail da pessoa. Em 86 o meu sonho era ter uma peça de hardware que tivesse um display e um botão, onde eu que chegasse a uma campa, carregasse num botão e o display me dissesse: este foi fulano tal. Podia ser áudio, na altura acho que era só áudio, nem se pensava na hipótese de ter vídeo. E já encontrei um cemitério onde isso é possível, não na campa, evidentemente, mas num centro multimédia que há no cemitério, onde as famílias podem construir o perfil do falecido. Isto era uma proposta ridícula em 86, não é? Que fez rir muita gente, mas que hoje é uma realidade normalíssima. Eu quero saber quem é. Quero pôr lá um QR Code para um serviço qualquer e que ouves as Eu vou, vais aos prazeres. Tu vais aos prazeres e tens memoriais fantásticos. Cemitério dos Prazeres, a Dona Laura diz, está lá um memorial que diz ui. Últimas palavras da Dona Laura. Epá, tu queres imediatamente saber quem era a Dona Laura. Percebes? Os cemitérios são, apesar de tu seres um descrente, um centro de atração turística de grandes cidades. O Père Lachaise foi notícia a semana passada porque reabriu. Portanto, é um atrativo de turismo. Eu quando vi já viste o Coco, o filme? Mas a falar com quem? Acho que já toda a gente viu isso. Com todos. O Coco é um exemplo, talvez, dos melhores que tenho visto no cinema, de êxtase cultural dos mortos. Ninguém como o México faz da morte um romance, digamos, que eles retrataram muitíssimo bem, das celebrações dos mortos. Acho curioso que isso deve ter a ver com a nossa educação cristã, coisa do género. Nós temos uma espécie de ritual de adoração da morte. O raio, não quero nada com isso. Ou seja, eu cada vez que vejo um filme, que ao ver aqueles tipos que estão no filme vivos, muitas vezes os atores já morreram, etc. Eu acho que se deve celebrar a vida o tempo todo, quer dizer, ou seja, as pessoas que passaram e que já cá não estão, que fica doce memória nos familiares e que é eterna saudade, obviamente, quer dizer, mas move on, ou seja, eu juro que eu não faço a mínima, eu não quero ser popular depois de morrer. Mas há uma dimensão que as novas gerações são afortunadas, que é muitos dos adolescentes, das pessoas mais jovens, hoje vão ficar com registro para toda a vida dos pais, que não é muitas vezes o nosso caso, que o registro de vídeo, o registro de filme
inclusive mesmo de foto, não são assim tantos. E essa ideia de que as próximas gerações, mesmo depois de seus progenitores falecerem, vão ficar com registros que quase conseguem montar um filme e um registro histórico deles, acho que vai ser algo que ajuda a manter essa relação. Por isso, o digital... Eu percebo-te, mas é ilusório. Eu percebo-te, mas é ilusório. Assim como nós achamos hoje que filmes em Super 8 dos nossos avós não são uma boa forma de ver os nossos avós, ou seja, não são a forma mais feliz ou mais moderna, entre aspas, dos nossos avós, temo que aquilo que tu hoje achas que são ecrãs de alta definição e imagens em 4K, etc., daqui a 20 anos estejam ultrapassados por hologramas que as pessoas utilizam constantemente para comunicar umas com as outras, etc, etc. E se calhar olhar para um ecrã em 2D vai ser uma coisa, demodé, que já não vai existir, que as pessoas já não vão ligar nenhuma. Novamente, todas as gerações sentem de alguma forma que conseguem transportar-se para lá da morte. Mas a verdade é que os cemitérios estão cheios de pessoas que eram ultra desapareceram e a maior parte delas são absolutamente anónimas, etc, etc. Sim, concordo com o Pedro. Os culturais e ação turística, o sítio onde estão as grandes personalidades, etc, etc, atrai pessoas. Mas eu acho atrair um bocado mórbido, quer dizer, as pessoas estão a ver o quê? Aquilo que foi algures no tempo, os restos mortais de uma pessoa, se calhar já altamente decompostos e consumidos por bactérias. Eu também gosto, como o Pedro, eu tenho alguma simpatia pelo aspecto de alguns cemitérios. Gosto mais dos cemitérios tipo americanos, aqueles campos de campas rasas, do que dos cemitérios com as 1000 que nós temos. Eu acho que nós temos todos de focar nos cemitérios digitais. Todas as empresas que entretanto nasceram e que morreram, todas as pessoas que colocaram posts online e que andaram a trollar no Twitter e no Facebook, isso depois vai cá ficar e depois mais tarde os filhos do Armando vão ver o que o Armando andou a colocar no Twitter e pensar assim, que grande idiota. Isto era uma das coisas que devia ir para a campa e não foi, ainda está aqui no arquivo, pá. Não se lava, mas não isso se livra já disto. se devia, pá. Escusas de dizer isso, pá. Muito bem. Epá, por falar eu também sou como um bocado, quer dizer, eu costumo dizer como o meu pai, sou ateu, graças a Deus. Epá, e não acredito muito nestas coisas após a morte e isso tudo. Mas o que me leva depois a crer que, neste caso, os cemitérios, quer dizer, é apenas para ocupar espaço. Compreendo que há pessoas que acreditam que realmente está ali algo mais espiritual. Pá, para mim é uma questão de ocupar espaço e eu preferia ser cremado do que ficar cá a ocupar espaço. Agora, também consigo compreender que de facto ter equipamento digital ou ficar algo com que as pessoas possam recordar poderá ser engraçado. Não creio é que nós estamos extremamente evoluídos para, sei lá, para chegarmos daqui a algum tempo e ter sei lá, uma Raspberry Pi, como eu disse, para podermos aceder às fotografias da pessoa, ou podemos chegar lá e temos um holograma ou um QR Code que nos leva para outra coisa qualquer. Epá, não sei se vamos chegar aí. Parece-me que... Não tenho qualquer dúvida. Achas? Acho, não tenho dúvida. Pedro, tu não achas que Pedro, o Twitter é o sítio certo para consumir esse malta. Ou seja, É o retrovial. pessoas Olha, eu vou apoiam dar dizer, sabes qual era a peça mais cara? A peça mais cara nos anos 30 numa campa? Aquilo em que as famílias investiam mais dinheiro? Não faço a mínima ideia. Era numa fotografia esmaltada. Não faço a mínima ideia. Era uma foto esmaltada. Essa foto esmaltada nunca perdeu o seu simbolismo, porque a foto era uma coisa que se degradava naturalmente, ninguém usava fotos em papel, obviamente, nas pedras tumulares, e ela hoje, tu já vês relevos 3D. As pessoas perpetuam a memória por uma questão de preço e por uma questão de louvar o falecido, ou por uma questão de ostentação. Há construções de funerárias nos cemitérios de todo o mundo que não são mais do que demonstrações de poder
da família ou de quem sobrevive ao tipo. Agora, não tenho dúvida nenhuma que no local vai haver sempre alguém que diz, não, eu, da mesma maneira que tu vês arquitetura, em Portugal, a arquitetura funerária, horrível. Coisas pavorosas, de um mau gosto discutível, mas são de mau gosto aos olhos de todos, menos de quem fez, menos de quem escolheu. Portanto, um dia vais chegar lá e carregar num botão e diz, este foi o Sr. Paulo Laureano que fez isto, agora prima F5 para mais TV, não é? Ou insira um Bitcoin, não, insira um Bitcoin para continuar. É uma questão de... o ser humano quer perpetuar-se. Há pessoas que compram e escolhem o seu último destino e que deixam preparado tudo, da cor dos sapatos à marca da funerária, muitas vezes a fatura paga, porque querem perpetuar-se. É uma forma de digamos, tratar da sua última... Olha, uma das razões porque eu não gosto de deixar cartas para o futuro, o Armando há pouco falou nisso. Eu tive um amigo que me entregou em dada altura da sua vida, numa situação de saúde muito difícil, um dossiê, disse, guarda-me isto e se acontecer alguma coisa tu entregas a fulano tal. E infelizmente não sobreviveu e eu fiz o que me tinha sido pedido, que foi entregar à família aquele dossiê. Nesse dossiê ele tinha tudo aquilo que eu não sou capaz, não tenho coragem de fazer, eu não tenho coragem de pegar num caderno e dizer, estão aqui as minhas passwords, estão aqui os meus últimos destinos digitais, se algum dia eu quiser. Não sou capaz. A ideia de que vou acabar um dia entristece-me a ponto de ser egoísta, de não fazer isto. No entanto, a família ainda hoje agradece toda aquela preparação, porque essa preparação permitiu que de um dia para o outro eles tomassem conta da situação burocrática e administrativa que se segue, o pincel que se segue ao falecimento de alguém, sem nenhum tipo de stress. Não havia nada que não estivesse coberto ali. Eu, se fazer uma carta para os meus vindouros, entristece-me porque estou a admitir que um dia vou cá estar e continuo a negar todos os dias que um dia vou morrer. E, lá está, como dizia o outro, eu quero ser imortal e so far so good. Eu acho que tu andas a ver a última série da Amazon chamada Upload, que basicamente quando as pessoas morrem, o cérebro e toda a consciência é mandada para a cloud e depois andas num hotel e consegues fazer o transbordo entre a realidade virtual utilizando as coisas os backups do teu cérebro com aquilo que se está a passar no mundo real. Andas um bocado estranho. Andas a pensar na morte, é? Sempre. Sabes que a partir de determinada idade, quando tu... quando tu és confrontado, quando tu tiveres netos, o meu conceito de finitude passou a correr muito mais rápido a partir do momento em que tu vês miúdos a crescer a uma velocidade que para ti é completa novidade e que de repente tu percebes que estás num patamar em que o que te falta é muito menos do que aquilo que já passaste. Penso que qualquer pessoa que tenha filhos e netos acontece isto, não é? Muito bem, e com essa elogia simpática, matamos aqui o tema e mudamos matamos o tema e passamos para o próximo.